Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu irmão era casado já fazia mais ou menos uns 25 anos. Tinha 4 filhos. Eu, inclusive, era padrinho do mais velho. Só que apesar de gostar da esposa e ser um ótimo pai de família, o Denis tinha um defeito muito grave. Ele era mulherengo, tanto que vivia traindo minha cunhada. E ora, era uma coisa que não dava para entender, porque ele dizia que amava a esposa, mas não a respeitava. E o pior, ele sempre se metia nas confusões e me metia junto. Sabe, muitas vezes me usava para cobertá-lo. Olha quantas vezes a Elisa me ligou para perguntar se era verdade que a gente tinha ido junto em algum lugar, né? E eu tinha de confirmar, mesmo sem saber de nada. Sim, porque ele me botava no meio do rolo, mas nem me avisava. Simplesmente era um cara incorrigível, sempre foi. E olha que eu vivia dando conselho para ele. O Denis estava com 57 anos, só que às vezes parecia um adolescente. Para se ter uma ideia, ele andava de rolo já fazia quase um ano com uma mulher de 30 anos ali mesmo, no bairro, perto da casa dele. A Daiane, essa mulher, era cabeleireira. E como eu sabia do caso dos dois, acabei me tornando amigo dela também. Inclusive, ela já tinha me apresentado uma prima com quem eu saía lá de vez em quando. Um domingo, à tarde, eu estava ali em casa, assim, bem de boa, quando o meu celular começou a tocar. Na tela, o nome da Daiane, amante do meu irmão. Pensei, o que essa mulher está querendo comigo? Será que quer que eu, sei lá, que eu dê algum recado pro Denis? Atendi e percebi que a voz dela estava meio esquisita. Oi, Leandro, que bom que você atendeu. O Denis não tá bem. Não tá bem? Ué, como assim? O que houve? Não sei direito, ele tá passando mal. Passa o telefone para ele, então. Olha, eu não sei se vai dar, viu? Porque ele tá ali na cama, mas não tá conseguindo nem falar direito. Perguntei onde eles estavam e adivinhe. Estavam num motel. E bem na hora H, foi que ele passou mal. Perguntei se ele tinha tomado Viagra ou algum outro comprimido, remédio, mas ela falou que não sabia. Claro que fiquei preocupado, né? Até meio assustado, porque pelo jeito dela, ele não devia estar bem, disse que o cara não conseguia nem falar. Sem ter muito o que fazer, pedi que ela ligasse para a recepção do motel, avisando a atendente o que estava acontecendo e pedisse que chamasse uma ambulância. Era o mais certo a fazer. Ela falou que faria isso e qualquer coisa me ligaria para avisar. Olha, eu fiquei morrendo de preocupação. Até porque meu irmão, sabe, estava errado, claro que estava, mas dali alguns minutos ela voltou a ligar. Dessa vez estava até chorando. Deu para sentir o desespero na sua voz. Leandro, parece que ele não está mais respirando, Leandro, nem eu mexendo. Será que ele morreu? Pensa no estado em que eu fiquei. Ela falou que a mulher da recepção já tinha chamado a ambulância, que o socorro estava a caminho. Só que parecia que meu irmão não estava respirando. Peguei o nome do motel e fui para lá o mais rápido que pude. Só que, infelizmente, quando cheguei, nada mais poderia ser feito. Os socorristas constataram que ele já tinha ido a óbito. Pelo jeito, eles não me garantiram, mas tinha sido um ataque cardíaco. Olha, foi um dos momentos mais tristes da minha vida. A Daiane
estava inconsolável também. Chorava de soluçar. Agora, dar a notícia para a família também foi uma coisa muito complicada. E é claro que fiquei incumbido de fazer isso, né? Na verdade, acabei tomando a frente de todo o processo, inclusive o que envolvia o funeral. A mulher do meu irmão, apesar de tudo, não ficou sabendo que ele tinha uma amante. Pior, que tinha morrido numa cama de motel nos braços dessa outra mulher. Olha, eu não sei como a coitada reagiria se soubesse de uma coisa dessas. Tive de contornar a situação, inventar uma história, uma mentira, para nada vir à tona. Enfim, apesar da tristeza, tivemos de seguir com a vida, né? Levantar a cabeça e seguir em frente. Olha, ainda bem que minha cunhada trabalhava fora. Meus sobrinhos mais velhos também. De modo que, pelo menos desse ponto de vista financeiro, não passaram assim nenhum apuro. E eu também estava ali sempre à disposição, né? Quando eles precisassem de alguma coisa. O fato é que desde que o Denis faleceu, a Daiane acabou se aproximando mais de mim. Desde que perdi minha mãe, que eu morava sozinho, naquela casa, e volta e meia, ela aparecia ali para conversar comigo, desabafar. Eu a consolava, ou por outra, um consolava o outro, né? Porque eu também era muito ligado ao meu irmão. Ele também fazia muita falta para mim, então um passou a ajudar o outro a atravessar aquele momento. Quando me dei conta, 1 ano já tinha se passado. A Daiane dividia um apartamento com uma amiga de serviço. As duas trabalhavam como cabeleireiras num salão ali mesmo, no bairro. E um dia ela veio me dizer: olha, não tô mais me acertando com a Regina, viu, Leandro? Você acredita que ela começou a namorar um carinha e ele não sai mais do apartamento? Sabe, coisa chata. Daqui a pouco o cara tá morando lá. Tô precisando encontrar um outro lugar para eu ficar, viu? Era domingo. Lembro que a gente estava ali em casa. E depois de falar aquilo, fazer aquela confidência, ela me olhou assim e falou aquela frase: você não quer alugar um quartinho aqui para mim? Aquela casa tinha 3 quartos. Um era aquele em que eu ficava. O outro ficava sempre arrumado, caso chegasse alguma visita. E o outro eu usava como quartinho da bagunça, onde guardava ali tranqueiras que eu não tinha onde colocar. Falei que se ela realmente quisesse, a gente até poderia conversar. Ela foi amadurecendo a ideia, até que no fim, voltamos a conversar sobre o assunto, acertamos um valorzinho mensal e ela acabou se mudando ali para casa. Alguns parentes pensaram até que a gente tinha alguma coisa um com o outro, que íamos morar como marido e mulher. Até minha cunhada veio perguntar isso. Ah, se ela soubesse que a Daiane tinha sido, na verdade, amante do marido dela. Pior, que eu sabia e ainda por cima convertava. Ela com certeza viraria a cara para mim. Naturalmente que a presença da Daiane mexeu com a minha rotina lá em casa, né? De certo modo, tirou um pouco da minha liberdade, mas isso era só um detalhe. De qualquer maneira, até por conta do lance que ela havia tido com meu irmão, nunca tive nenhuma intenção assim, digamos, sabe, pro lado da sacanagem. Enfim, para mim, era só uma amiga. E um dia, fazendo algumas semanas que ele estava morando ali, pedi que ela cortasse o meu cabelo. Ela só fazia cabelo feminino, mas concordou em cortar o meu assim numa boa. E fez tudo ali mesmo em casa. O detalhe é que ela, sei lá se por querer ou sem querer,
A certa altura fiquei reparando que ela roçava o corpo assim em mim. Às vezes, o biquinho do seio dela encostava nas minhas costas. Repito, eu não sei se ela fazia aquilo de propósito. Só sei que pelas tantas, aquilo começou meio que a mexer comigo, né? Principalmente porque ela também ficava alisando meu pescoço, passando a mão assim na minha barba. Teve uma hora, inclusive, que eu pensei que ela fosse me abraçar assim por trás. E eu acho que foi a partir desse dia que eu comecei a olhar para essa mulher de um jeito diferente. Comecei a prestar mais atenção nela. E aí, foi inevitável começar a imaginar coisas. Porque mulher é aquilo, né? Quando ela quer provocar um homem, ninguém segura. E olha, naquelas alturas, eu já estava convencido de que não era sem querer, não. Ela estava fazendo com intenção, até porque quando a pessoa faz sem intenção, sem querer, acontece uma vez, acontece em duas, mas, sabe, foi o suficiente para eu perceber que ela estava fazendo por querer. E eu digo isso porque, principalmente depois desse dia, ela começou a usar umas roupas assim e andar pela casa de um jeito que não dava pra... Sabe, chega uma hora que você percebe. O fato é que comecei a desejar essa mulher a cada dia mais. Ela também tinha o costume de, às vezes, quando a gente estava assistindo televisão ali na sala, deitar no meu colo. Ou então, encostar a cabeça assim no meu ombro. E numa dessas, eu fiquei alisando o seu cabelo, passando a mão suavemente assim pelo rosto dela, até que a certa altura, ela comentou: "Nossa, que gostoso." Depois que ela falou aquilo, em vez de só ficar alisando, comecei a, digamos assim, deslizar minha mão por outras regiões do corpo dela. Até porque estava mais do que na cara que ela estava assim. Comecei pelos braços, depois fui até a cintura, quadril, as pernas. E pela carinha que ela fez, fechando os olhos assim, dava para ver que ela estava gostando. Tanto é verdade que a certa altura eu parei com aquela esfregação e fiquei com a mão ali parada. Sabe o que ela falou? "Ué, parou por quê? Tá tão gostoso." Era a frase que eu esperava escutar. Não que eu tivesse alguma dúvida, mas sempre é bom ter a confirmação, né? Quando dei por mim, já estava rolando tudo. Comecei chegando mais perto, beijando seu pescoço, depois a boca, ela correspondeu, enfim. O fato é que aconteceu tudo ali mesmo, no sofá da sala onde a gente estava sentado. Bom, agora dava para entender por que é que meu irmão tinha ficado tão enfeitiçado por essa mulher. Depois de tudo acontecer, a gente acabou fazendo uma confissão dupla. Eu falei para ela e ela falou que sentia a mesma coisa. Aquele desejo de que aquilo tivesse acontecido muito antes. Ela disse que só estava esperando a minha iniciativa. E o fato é que depois desse dia, a gente acabou virando um casal. Ela continuou lá no quarto dela e eu continuei no meu, mas volta e meia dormíamos juntos. Não era sempre, mas se tornou algo até normal. E a gente ficou nessa brincadeira assim durante um tempo. Até que um dia perguntei se ela queria ter alguma coisa séria comigo. No começo, confesso que eu
até me censurava um pouco, ficava meio pensativo, assim, pelo fato de ela ter sido amante do meu irmão. Mas sabe, com o passar do tempo, parece que aquele constrangimento inicial foi se dissolvendo. Era até um pouco de preconceito da minha parte. Mas como estávamos nos entendendo bem, achei que de repente valia a pena, né? Ela aceitou, concordou comigo. E aí passamos a dividir o mesmo quarto. E com o passar do tempo, percebi que estava gostando dela mais do que iria admitir. Nessas alturas, essa mulher já tinha até se tornado amiga da minha cunhada. É para se ver o que o destino apronta com a gente. Volta e meia, íamos lá almoçar com Elisa e os meus sobrinhos, e isso acabou aproximando as duas. Aliás, sempre que eu via as duas juntas, conversando, rindo, pensava, meu Deus do céu, se a Elisa descobre que a Daiane era amante do marido dela, que os dois morreram, estavam num motel quando ele morreu, olha, eu não quero nem imaginar o que essa mulher poderia fazer. Com toda certeza, daria uma grande confusão. Inclusive a Elisa acabou se tornando cliente da Daiane. Sempre que precisava fazer o cabelo ou dar uma caprichada na unha, ela dava um pulinho no salão em que a Daiane trabalhava. Até que não sei exatamente o que houve, até porque a Daiane não quis me contar. O fato é que as duas acabaram se desentendendo. Quer dizer, ela se desentendeu com a Regina, aquela sua amiga com quem dividia o apartamento. Olha, eu nem sabia que as duas se conversavam. E como a Regina era o meio sócio do salão, a Daiane acabou saindo de lá. A Daiane saiu do serviço, do salão, e foi trabalhar num outro, um pouco mais afastado. Só que como a Elisa não sabia, um sábado ela foi lá fazer o cabelo e descobriu que a Daiane não trabalhava mais ali. Só que a Regina, que sempre soube do caso da Daiane com meu irmão, adivinha? Acabou entregando de bandeja a cabeça dela para minha cunhada. Imagine o rolo que deu. A briga das duas devia ter sido séria. Só isso para explicar o fato da Regina ter contado para Elisa que a Daiane era amante do Gerson. A minha cunhada, claro, ficou fula da vida e apareceu lá em casa para tirar a história limpa e pelo jeito. A Regina acabou até me colocando na fogueira, contando que eu sabia de tudo e acobertava, porque a Elisa apareceu ali na minha porta espumando de raiva para me colocar contra a parede. Olha, eu estremeci quando ela me fuzilou com o olhar e perguntou aquilo. Só quero que você me diga se é verdade mesmo, Leandro. A Daiane era amante do Gerson antes de vocês ficarem juntos? Você sabia que aquele safado me traía? Olha, eu devo ter perdido a cor. Quis responder, mas é difícil. Fui pego de surpresa. Não sei, como assim, Elisa? Quem falou isso? Claro que eu neguei. Ia fazer o quê? Ia admitir? Tentei contornar a situação de todas as formas, só que ela não acreditou. Aliás, parece que se revoltou mais ainda, vendo que eu estava mentindo. Olha, eu pensei até que ela fosse voar no meu pescoço, de tão destrambelhada que essa mulher ficou. E a conversa que ela teve com a Daiane depois foi ainda pior. Em vez de negar como eu tinha feito, a Daiane ficou muda, olhando para ela assustada
E é como dizem, né? Quem cala consente. E a coisa meio que saiu do controle quando a Elisa deu uma bofetada na cara da Daiane. Que a Daiane tentou revidar e partiu para cima dela também. E aí eu tive de intervir. Senão as duas acabariam se matando. E foi dessa forma que o caso que eles haviam tido foi exposto. E o pior é que todos os parentes e amigos ficaram sabendo. Eu ainda saí como o pilantra da história. Reconheço que não agi bem com a minha cunhada. Até porque realmente ajudava meu irmão a mentir para minha cunhada. Só que eu não fazia isso porque eu queria. Meu irmão me jogava na fogueira, às vezes sem nem me avisar. E puxa vida, era meu irmão. Chegava tarde em casa, aí falava para a mulher que estava comigo. Na maioria das vezes, ele nem me avisava de nada. Simplesmente me metia no rolo e eu tinha de confirmar tudo. Por conta do que aconteceu, alguns parentes e amigos até se afastaram de mim. Tão fácil para os outros de condenarem, né? Teve gente que me criticou muito por eu agora estar vivendo como marido e mulher com a ex-amante do meu irmão. Além da Elisa, até meus sobrinhos se afastaram de mim. Tomaram, naturalmente, as dores da mãe. E essa é a parte da história que mais me dói. Porque eu sinto muito a falta deles. Está próximo da família do Gerson, dos dois, os meninos principalmente. Era como se ele ainda estivesse, sabe, de alguma forma, um pouco vivo. E agora, desde que tudo isso veio à tona, até isso se perdeu. Não quero me fazer de santo, dizer que agi bem, porque eu sei que não agi, mas sabe, acho que não era para tanto. Espero que um dia, pelo menos os meninos entendam que eu não tive culpa de nada, já que o Gerson era dono do próprio nariz, nunca pediu minha opinião, muito menos permissão para fazer qualquer coisa. E olhe que eu dei conselho para esse cara, só que não adiantou. Como é que você vai obrigar uma pessoa adulta a agir do jeito que você acha que é o correto? Se dependesse de mim, ele respeitaria a família. Tanto que muitas vezes eu falei, cuidado, cara, você está colocando tua família em risco, em perigo. Ele nunca me ouviu. Que culpa que eu tenho? Se ele não quis me ouvir, a única responsabilidade que eu tenho é de ter, de uma certa forma, encoberto as sacanagens dele. Mas o que queriam que eu fizesse? Que entregasse meu irmão de bandeja? Reconheço que eu errei. Só que o maior errado era ele. Era ele que tinha uma amante, não eu. Acho tudo isso muito injusto porque quando a pessoa comete algum pecado, algum erro, é certo que as pessoas querem que você pague por ele, mas no meu caso é muita injustiça. Errei até um certo ponto, mas não foi tanto assim não. Agora me condenam por um crime muito maior. E quer saber? É injusto, porque eu não posso ser condenado por um pecado que eu não cometi.